Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar início ao estudo do equilíbrio de complexação. Mas antes de entender o equilíbrio dessas espécies em solução, nós precisamos aqui definir como ocorre a formação destes compostos de coordenação e dos íons complexos. Um composto de coordenação ou íon complexo, ele é formado pela reação entre uma espécie aceptora de pares de elétrons, que é denominada então ácido de Lewis, e uma espécie doadora de pares de elétrons, que é denominada então como base de Lewis. Então, a formação de um complexo ou de um composto de coordenação, ele é pautado numa reação ácido-base de Lewis. Nessa teoria ácido-base de Lewis, nós estamos falando sobre a doação ou acepção do par de elétrons. Tá? Então aqui muda um pouco a visão, é uma teoria mais geral do que a teoria de Bronsted, por exemplo, que está limitada apenas ao próton. Então nós estamos falando aqui de espécies doadoras e receptoras de pares de elétrons. Vamos ver um exemplo. O íon zinco ele forma facilmente um complexo com amônia. A amônia, como nós sabemos, tem um par de elétron desemparelhado que pode ser doado. E aí nós temos a formação do complexo entre zinco e amônia. Amônia é uma espécie neutra, zinco tem carga 2+, então pelo balanço de carga aqui nós precisamos ter uma carga 2 no lado dos produtos. Nós temos aqui a formação do que nós chamamos de um íon complexo. Como a doação se dá de uma única espécie para o zinco, o par de elétrons é proveniente de uma única espécie, esse tipo de ligação, que é uma ligação covalente, é denominada de ligação covalente coordenada. É por isso que esses compostos são chamados de compostos de coordenação. A complexação ela ocorre justamente no intuito de estabilizar esse íon central ou esse íon de metal, que é o íon que está recebendo os pares de elétrons. Neste exemplo, nós temos aqui que o zinco, por ser um aceptor do par de elétrons, ele é denominado então como sendo um ácido de Lewis. A amônia, por ser uma doadora do par de elétrons, é denominada então uma base de Lewis. E nos termos mais adequados, quando se fala de um equilíbrio de complexação, a amônia ela é denominada de ligante, enquanto que o zinco ele é normalmente nessa estrutura e nos complexos que nós vamos considerar, ele é o íon central. Quando nós consideramos então o equilíbrio de complexação, é importante ressaltar que bons aceptores de pares de elétrons, ou seja, elementos que têm essa propensão a formar íons complexos, são principalmente os metais do bloco D e do bloco F. Em menor quantidade, nós temos alguns elementos do bloco S, principalmente os metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos dificilmente formam complexos, e alguns metais do bloco P, mas principalmente o bloco D e o bloco F. Esses elementos, como nós vimos aqui, nós temos um íon metálico, o íon zinco, eles perdem facilmente esses elétrons formando esses íons e posteriormente aceitam com facilidade os elétrons que são doados pela espécie ligante, ou pela base de Lewis. De um modo mais simples, essas reações elas podem ser expressas
por uma expressão de equilíbrio, uma equação que descreve esse equilíbrio dessa forma. Nós temos o metal, o ligante, e nós temos a formação de um composto de coordenação, Ml, né? Metal ligante. Obviamente que todas essas propriedades de complexos vocês vão estudar mais a fundo na disciplina de Química Inorgânica, né? Uma delas, inclusive, é destinada à compreensão, né, apenas dos complexos, como que se formam, por que tem colorações distintas, cinética de reação e assim por diante. Aqui o foco principal é entender como acontece e como nós vamos aplicar o conhecimento, né, da formação desses tipos de compostos no estudo de um equilíbrio de complexação. Como é a estrutura de um íon complexo ou de um composto de coordenação? Nós sempre vamos ter um íon central ou um átomo central, e em volta desse átomo central nós vamos ter os ligantes. Os ligantes são os doadores de pares de elétrons que estabilizam esse íon central, esse átomo central. Tá? Então nós temos uma estrutura semelhante a essa, né? Aqui essas flechas indicam uma ligação coordenada, e a carga que esse complexo ou íon complexo assume é um balanço entre as cargas do ligante e a carga do íon central. Neste caso, a água não tem carga e apenas o íon cobre tem carga. Então, nós temos um ligante neutro. Como ligante neutro, a carga líquida, então, do íon complexo formado é exatamente a mesma carga do metal, que compõe exatamente este íon central do complexo. A espécie, então, que fica rodeando, né, estabilizando esse íon central é chamado de ligante, e como eu falei para vocês, pode ser uma espécie carregada, como um íon, ou pode ser uma molécula neutra, sem carga nenhuma. Essa espécie, então, forma ligações covalentes coordenadas com esse átomo central a partir da doação do par de elétrons. Esses pares de elétrons estão desemparelhados, né, por isso podem ser doados. E aí ocorre um compartilhamento desse par de elétrons entre ambos os átomos, nesse caso entre o oxigênio e o cobre. A quantidade de ligantes, né, que estabilizam então este íon central é denominado número de coordenação, ou seja, quantos ligantes podem estar aqui, que estabilizam este íon central. Esse número vai corresponder exatamente aos pares eletrônicos que são aceitos pelo átomo central. Então, neste caso aqui do cobre, o número de coordenação é igual a 4, porque ele aceita 4 pares de elétrons, então eu tenho 4 ligantes, que é a molécula de água. Não há uma regra geral para a determinação do número de coordenação, né? Existem meios de ser consultado quais elementos formam íons complexos, com quais ligantes e qual é esse número de coordenação. Os números mais comuns são 2, 4 e 6. Os íons complexos ou os compostos de coordenação ainda podem ser classificados de acordo com a natureza do ligante que está associado a ele, né, a espécie doadora do par de elétrons. Esses ligantes eles podem ser definidos como monodentado, e neste caso há a doação apenas de um par de elétrons, né? Nós temos um átomo que doa apenas um par de elétrons, é o que nós observamos neste íon complexo com cobalto e amônia. A amônia tem um par de elétrons desemparelhado, ela doa esse par de elétron, então ele é chamado de ligante monodentado. Como nós vimos no exemplo anterior, a água tem 2 pares de elétrons desemparelhados, mas doa apenas um, isso por uma questão aí de geometria molecular, tá? Ele doa apenas um. O que caracteriza ele também como um ligante monodentado. Tá? Aqui nós temos algumas espécies, por exemplo, a amônia, a água, o cloreto. O cloreto tem 8 pares de elétrons, né, na sua estrutura, mas ele doa apenas 2, o brometo 2 e assim por diante. Além então dos ligantes monodentados, nós temos os ligantes chamados de ligante polidentado ou agente quelante. Nesse caso, essas espécies elas se ligam através de mais de um átomo doador de elétrons em sua estrutura.
Então, são oriundos principalmente de espécies orgânicas que têm grupos ácidos carboxílicos e amino, ou álcoois, né? Que têm pares, ou seja, átomos com pares de elétrons desemparelhados que podem ser doados e estabilizar, por exemplo, um íon central. Neste exemplo aqui, nós temos o EDTA, ácido etileno diamim tetracético. É um ácido de estrutura grande, né? Nós temos grupos aqui de ácidos carboxílicos, que tem então o oxigênio com pares de elétrons desemparelhados, e nós temos aqui grupamentos, né, com nitrogênio que também tem pares de elétrons desemparelhados, e eles podem doar esses pares de elétrons e estabilizar este íon central. Vejam que a estabilização ocorre por apenas uma única molécula que tem diferentes átomos com pares de elétrons desemparelhados. De forma análoga ao EDTA, nós temos, por exemplo, o oxalato, a glicina, o DMG e outras espécies aí, normalmente de natureza orgânica. A diferença entre o ligante monodentado e o ligante polidentado, então aqui os agentes quelantes, é que a formação dessa espécie, que também é chamada de quelato, são mais estáveis do que a formação de íons complexos ou compostos de coordenação formados com ligantes monodentados. A gente tem essa ideia de estabilidade a partir do valor da constante de formação dessas espécies. E nós vamos ver que a constante de formação dos quelatos é superior à constante de formação desses íons complexos com ligantes monodentados, em sua grande maioria. Além disso, esses compostos de coordenação ainda podem ser classificados de acordo com a carga das espécies formadas após a reação ácido-base de Lewis. Então, que tipo de complexo está sendo formado? E também com relação ao número de átomos centrais. Então, vamos entender aqui a partir de um exemplo para que a gente defina essa classificação. Então, pegando o exemplo que nós trabalhamos ali inicialmente, do zinco mais 4 moléculas de amônia, nós teríamos a formação deste complexo com carga 2+, lembrando que a amônia ela é neutra, então o complexo assume a carga líquida do íon central. Nesse caso, nós temos a formação de um cátion complexo. É um cátion complexo porque a carga final do íon complexo é positiva. O mesmo zinco pode formar um complexo com excesso de cloreto. E aí nós temos, neste caso, o balanço líquido de carga. Eu tenho duas cargas positivas, 4 vezes menos 1, 4 cargas negativas. 2 positivos com 4 negativos vai dar 2 negativo, e eu tenho aqui então um ânion complexo. Então isso aqui corresponde à formação de um íon complexo. E por fim, ainda eu posso ter a formação de um complexo em que a carga líquida final dele é exatamente 0. Isso devido a um balanço de carga entre o íon central e o ligante. O cobre tem 2 cargas positivas, a glicina tem uma negativa, mas o complexo é formado com 2 glicinas. E aí nós temos aqui uma carga, uma formação de uma espécie com carga líquida 0, que passa a ser chamado de composto de coordenação. Esses compostos ainda podem ser classificados de acordo com o número de átomos centrais. Então, se nós observarmos o complexo com zinco, nós temos apenas um átomo central. Então, nós chamamos esse íon complexo, esse composto de coordenação, como sendo mononuclear. E nós temos ainda outros complexos que têm mais de um átomo central. É o caso desse complexo de ferro.
tem carga 4+, em que eu tenho aqui, ó, 2 átomos de ferro no centro da formação deste composto de coordenação, desse íon complexo, tá? Então aqui ele é chamado de polinuclear. Nós temos um complexo polinuclear e um complexo mononuclear. Os complexos mononucleares são aqueles de interesse analítico, tá? Então todo o estudo de um equilíbrio de complexação que nós vamos fazer, né, ao longo das próximas aulas é exatamente pautado na formação de complexos mononucleares e entender como eles se comportam em solução aquosa. Essa foi então a aula introdutória sobre a formação de íons complexos e compostos de coordenação. Até mais!